Dando continuidade aos nossos vídeos de porcentagem, está aqui o nosso terceiro vídeo, que é o nosso momento prática. Portanto, se você já viu o vídeo 1 e o vídeo 2 sobre porcentagem, eu recomendo que você dê uma pausinha no seu vídeo para tentar resolver esses 3 exercícios. E eu já retomo com vocês com as soluções e os comentários. Muito bem, vamos lá. Então, 10% de 20% de 500. Eu posso seguir 2 caminhos na resolução. O primeiro caminho que eu posso seguir é calcular primeiramente 20% de 500. E o que vem a ser 20% de 500? Posso pensar em 10% e dobrar isso. Quando eu falo em 10%, eu desloco a vírgula apenas uma casa para a esquerda. Portanto, a vírgula que inicialmente está aqui, vem para cá. Então, 10% de 500 é 50. Então, 20% de 500 é 100. Então, eu posso dizer que 10% de 100, porque 20% de 500 deu 100. Então, 10% desloco a vírgula apenas uma casa para a esquerda, então desse 100 se transforma em 10. Está aqui resolvido pelo caminho 1. Outra forma de resolver, eu posso pensar 10% de 20%. Ora, 10% de 20% me retorna 2%. Como assim? Posso pensar em 10% como sendo 0,1. Troco esse D por vezes, né? 20% como sendo 0,2. D 500. Esta multiplicação dá 0,02. Ou seja, isso representa 2%. 2% de 500, a vírgula vai deslocar 2 casas para calcular 1%, e aí eu dobro, porque se 1% é 5, 2% é o dobro, vai ser 10. Ok? Tranquilamente, né? Segundo exercício, FUVEST. Exercício muito clássico, onde muitas pessoas erram facilmente, chegando ao ponto de dizer que 10% ao quadrado é 100%. E aí nós vamos ter uma grande surpresa, porque 10% ao quadrado é 10% de 10%. Desloca uma casa, 1%. Né? Mas como é que ficaria isso? Então eu poderia pensar em 10%, 1/10 vezes 1/10, pensando em fração. 10% nós já vimos anteriormente que é 1/10 se eu representar isso em fração. Então 10% de 10% é 1/10 vezes 1/10. Isso daqui é 1 sobre 100. Isso representa 1%. Isso representa 0,01. Portanto, 10% ao quadrado é igual a 1%. Simples, né? E aqui tem a seguinte situação. Se x% de 800 é 288, qual é o valor de x? Então, esse x representa quantos por cento de 800? De modo que o seu valor dê 288. E a gente pode fazer a seguinte análise. Se eu calcular 10% de 800, a vírgula vem para cá, isso dá 80. Se eu dobrar, vai para 160. Isso é 20%. Se eu triplicar, vai para 240, porque 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 80 é 240. Então 30% de 800 é 240. Ora, isso aqui está dando 288. Me parece que o único valor aqui que está acima de 30 é esse 36. Então já tem alternativa. 36% de 800 é 288. Professor, mas como é que eu vou saber que é exatamente 36%? A gente pode continuar. 30% deu 240. 30%, 10% deu 80, 20% 260, 30% 240, ok? E 5%? 5%, se 10% deu 80, 5% dá 40. Então já deu 240, mais 5% vai dar 35, 280, mais 1%, 8, 288. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Fui, tchau, tchau.